Olá, eu sou Bruno Miranda, é um prazer estar na sua companhia. Hoje nós iremos falar sobre o sono e a projeção da consciência, projeção astral, desdobramento astral. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre coisas muito curiosas que acontecem enquanto a gente está dormindo, né? Não sei se você já passou por isso, pode ser que sim, milhares de pessoas no mundo inteiro já passaram por isso. Você conseguiu já, de alguma forma, sonhar com alguma pessoa, algum parente seu, amigo, que desencarnou e logo depois ele veio te falar algumas coisas, vocês deram risada durante o período noturno, ele te confortou, né? Ou muitas vezes vem algum tio, alguma tia, uma vozinha, um pai, uma mãe avisar sobre determinada situação que irá acontecer na família e logo depois de uns dias a tal situação ocorre. Isso é muito comum e acontece no período em que o nosso espírito está desprendido do corpo físico, ou seja, no nosso período de sono. Como somos espiritualistas e acreditamos na existência do espírito, muito das escolas, seja no espiritismo, na Umbanda, na Rosa Cruz e outros, né, e outras vertentes religiosas, acreditam e nós compartilhamos da ideia de que o nosso corpo apenas repousa, o nosso espírito se desprende e vai entrar em contato com outros espíritos para pegar orientação, para se refazer, e muitas vezes, conforme a sua afinidade, o espírito lá estará para realizar algumas tarefas ou mesmo, né, se viciar de alguns de seus vícios. Bom, vale lembrar que existem algumas regiões no mundo espiritual, algumas muito conhecidas pelo filme de André Luiz, conhecida como umbral, ou zonas de regiões inferiores, e também temos as zonas de colônias de transição e também cidades espirituais. Tudo isso acontecendo de uma forma no mundo espiritual, das diversas regiões que ocorrem, né? Nós estamos cercados por colônias, por amparadores espirituais na espiritualidade, mas também tem aquelas regiões muito difíceis e de sofrimento que muitos espíritos da Terra estagiam após desencarnarem, devido às suas condições de vida, às suas condutas morais e às decisões que tomaram durante o seu período aqui na Terra. E vale lembrar que durante o período de sono, nós somos chamados também conforme a nossa sintonia. Por isso, de algumas pessoas, às vezes, terem pesadelos, irem a determinadas regiões, sonharem também sendo perseguidas, né? Por algumas pessoas que elas não compreendem bem, e às vezes até mesmo ter um tipo de regressão espontânea durante o período de sono, recordando de suas vidas passadas, e que conseguem identificar personagens, pessoas que estavam ali, e muitas vezes se identificar como vivendo uma situação passada. E até mesmo alguns terem a consciência de se projetarem no futuro para acontecimentos que virão, não é? Então tudo isso acontece no período de sono. Isso porque o nosso espírito tem diversas faculdades após estar desprendido do corpo físico. Ele retoma a sua capacidade e consegue entrar em contato e harmonia com outros espíritos, sejam de nossa família, sejam aqueles que nós fizemos mal no passado ou os nossos perseguidores, né? Então, nós temos, assim por dizer, espíritos que se afinizam conosco e também a nossa vibração, a nossa emoção, pensamento, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles são ditados muito por aquilo que a gente sintoniza durante o dia, por aquilo que a gente carrega dentro de nós também. Então, muitas vezes, durante o período noturno, se eu tenho o hábito de fumar, de beber, e isso se tornou um vício de usar drogas, por exemplo, eu vou habitar determinadas regiões, e muitas vezes sou convidado no período de sono a ir para regiões ruins e negativas. E daí, muitas pessoas estarem durante 8 a 10 horas de sono, após deitarem para dormir, acordam quebradas, cansadas, sugadas. E vale lembrar também que existem as regiões do Vale do Sexo, não é? Que muito bem o espírito André Luiz narra também do Vale do Sexo, mas tem outro espírito que vou deixar uma dica de livro para vocês que é excelente, que é Ranieri, que trata de um livraço chamado O Sexo Além da Morte, um livro interessantíssimo que trata muito desses assuntos. E aí, nesse livro e nessas condições que nós estamos a dizer a você, existem situações em que você que tem o vício na pornografia, você que vive olhando para vídeos com conteúdo adulto, não é? Esse vício, tanto homem quanto mulheres, são chamados durante o período da noite para estar indo para regiões onde há o Vale do Sexo, né? Legiões de espíritos vêm te buscar para te levar para lá e muitas vezes drenam a sua energia anímica, a sua energia física, e você acorda cansado, desgastado, sem vontade para nada, depois de 8 a 10 horas de sono.
E isso é muito comum e acontece muito. Fora que aonde a gente vai, depois que o nosso espírito se desprende, a gente traz algumas energias de lá. Sejam elas boas, quando nós temos o conteúdo e o pensamento, as emoções elevadas, oramos muitas vezes durante o período da noite, sincero, conversando sobre o que fizemos no dia, entramos em contato com os nossos guias, mentores e os nossos anjos da guarda, e aí recebemos a energia deles, a irradiação de seus pensamentos, para que possamos acordar com novas inspirações. Do lado oposto, nós temos também as zonas inferiores, em que nós sintonizamos e vamos justamente para essas regiões, onde vamos estar ali doando a nossa energia gratuitamente pela companhia e pelo vício e sintonia que temos com esses espíritos. Então, dormir, não é? Pode ser muito prazeroso e também pode ser muito cansativo. E também isso explicaria, durante o período noturno, o que a gente chamaria, né, daquele período em que você tem sonhos eróticos, né? Em que você vê ali alguns desejos. Podem ser desejos internos, mas grande parte está ligado a espíritos que vêm te buscar durante a noite e te levam para regiões do Vale do Sexo. Então, muito cuidado com a energia que você vibra, muito cuidado com a emoção que você emite, muito cuidado com os seus vícios, e nada melhor do que você implantar na sua casa o evangelho no lar, ou mesmo ter o hábito de fazer as preces. Os nossos amigos espirituais nos dizem que a prece é como um chuveiro de bênçãos, limpando os seus pensamentos, limpando e tirando miasmas, que nós vamos tratar no próximo vídeo, larvas e parasitas, e até mesmo quebrando influências desses espíritos que podem estar influenciando você, a sua saúde, te levando para uma depressão, não é? Te levando para as drogas em si, com as suas sintonias. Então, tudo isso faz com que você também possa atrair espíritos que, durante o período de sono, vêm te buscar. Então, analise o tipo de conteúdo de sonhos, entre aspas, que você está tendo, que é a sua vivência no plano espiritual, e analise também as boas inspirações e intuições. E, ó, dica para você, tá? Você pode aproveitar para ler o livro O Sexo Além da Morte e também o livro Desdobramento de Robson Pinheiro. E a literatura de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, é excelente para qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade e a mediunidade. Eu sou Bruno Miranda, foi um prazer estar na sua companhia e te vejo no próximo vídeo.